Senhoras e senhores, moças e rapazes, aquele e aquela que estiver nos assistindo, em nome do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, nós gostaríamos de ter essa conversa, de convidar você que está nos assistindo a conversarmos mais um pouco sobre os assuntos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos conversar sobre um aspecto de um dos capítulos menos extensos do nosso Evangelho, capítulo de número 6, o Cristo Consolador. Poucas páginas, mas que dentro delas muitos conhecimentos, muitas explicações, muito consolo preenche estas linhas e estes parágrafos. E é justamente sobre consolo que nós iremos conversar neste pequeno apanhado. Consolo que se traduz tanto na imagem do nosso querido irmão Jesus, quanto na imagem do Consolador prometido, que foi profetizado por ele mesmo no Evangelho de João, quando em uma determinada oportunidade foi dito pelo nosso Mestre: e no momento certo enviarei-vos o Consolador prometido, que irá relembrar aquilo que foi dito. E o que isso se trata? Vamos falar um pouco sobre o Consolador e sobre o Consolador prometido, pois isso se intercruza. Nós, aqueles que seguimos a doutrina espírita, sabemos que o Espírito mais perfeito a encarnar em nosso orbe foi justamente o nosso querido irmão Jesus, que dentro de um tempo relativamente pequeno, afinal de contas, apenas 3 anos foram registrados e vieram até nós através dos evangelhos canônicos, dos 4 evangelhos que constam em nossa Bíblia e que alguns trechos foram trazidos para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E este querido irmão, nesta missão de apenas 3 anos e cobrindo uma área que hoje a geografia moderna já catalogou em torno de 180, 190 quilômetros quadrados, uma época onde o apoio ao nosso querido Mestre e aos seus seguidores só vinha da população, pois os poderes constituídos, julgando na presença de nosso querido irmão um revolucionário, uma ameaça ao seu estado constituído, frequentemente o perseguiam, tanto que ele e seus seguidores, seus apóstolos, não ficavam muito tempo em um local. Peregrinavam e muitas das suas preleções davam-se justamente na natureza, à beira de rios, à encosta de montes, à entrada de cidades. E muito disso que nós falamos, baseado naquilo que vimos na Bíblia, nos traz o que nos tempos de hoje? Tempos de hoje que são caracterizados principalmente pelo estímulo ao racional. Cerca de 150 anos, mais ou menos, nunca o ser humano foi tão estimulado a crescer o seu aspecto racional. Hoje, tudo é material. Muito do que está ao nosso redor pode ser medido, pode ser catalogado, pode ser parametrizado. Tudo aquilo que está ao nosso redor, nós podemos medir de uma ou outra maneira. Então, inseridos em um contexto eminentemente materialista, nós acabamos, pouco a pouco, até mesmo sem saber, desconectando-nos um pouco do nosso aspecto espiritual. Aspecto esse importantíssimo, porque nós somos homens e mulheres encarnados. Nós somos seres espirituais temporariamente vivenciando experiências enquanto encarnados. Experiências essas
que às vezes podem ser sim prazerosas, mas muitas vezes são difíceis, são árduas, exigem e demandam muito de nossa energia, fazem que muitas vezes nós duvidemos, nós hesitemos, nós chegamos a um ponto onde dizemos: para que fazer isso? Para que continuar acreditando? Para que, se aquilo que eu peço eu não recebo? Se aquilo que eu quero eu não tenho? Se as dificuldades às vezes não cessam de aparecer? E isso faz com que a nossa fé, o nosso sustentáculo, enfraqueça, fique quase em patamares imperceptíveis. E muitas vezes as pessoas abandonam a sua fé, relegam religiões, relegam suas conexões com o divino, passam a abraçar o materialismo como se fosse a única razão de sua existência. Pois o nosso Cristo não foi chamado de Consolador à toa. Justamente essas palavras de consolo, agregadas aos seus muitos ensinamentos, trazem luz para a escuridão que algumas vezes a nossa vida está inserida. Trazem alento onde já chegamos a não acreditar. Os momentos em que estamos vivendo, com a psicosfera terrena tremendamente pesada, com os dias se tornando opressivos, as pessoas lutando, e às vezes lutando apenas para ter pão para o corpo, quem dirá pão para a alma? Então o consolo entra nisso, porque o consolo, fortalecendo a nossa fé, nos traz resiliência, nos traz esperança. E o que é o ser humano sem esperança? O que é um ser humano que olha para o amanhã e não vê nada de novo? Que dirá de um ser humano que não abriga esta fagulha de esperança em seu coração? Um ser humano mecanizado, um ser humano que não acredita em nada, um ser humano que duvida de seu potencial, que duvida da sua tarefa, que duvida daquilo que veio fazer enquanto encarnado, quando sabe e acredita nos preceitos da reencarnação. Que dirá daqueles que ignoram por completo os ciclos da vida, buscando aceitar os fenômenos que estão ao nosso redor como sobrenaturais, como supranaturais, quando na verdade o próprio Cristo já disse certa vez: vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço qualquer um pode fazer. Na verdade poderá fazer, se enfrentar todas as etapas evolutivas a qual o Mestre esteve exposto e as quais cumpriu com louvor, chegando até o seu patamar de elevação. Pois nós, e cada um de nós, temos um propósito, e este propósito pode ser uma tarefa, pode ser uma missão, pode ser apenas aprender algo, e ainda assim é um propósito. Cristo, quando veio até nós, falou muito através de parábolas, e alguma coisa nessas parábolas provocou uma dificuldade para que nós entendêssemos ao longo do tempo. E esse entendimento, essa dificuldade de entendimento, veio porque Cristo não podia ser claro naquilo que estava dizendo. Ele não podia ser explícito sob o risco de ter sido capturado muito antes e ter sido cerceado a sua missão antes mesmo de haver recém começado. Então ele teve que deixar esses conhecimentos cifrados, chaveados. E qual seria a chave de sua libertação? A chave da abertura destas parábolas encriptadas? Pois eis que também no Evangelho de João ele disse: quando o momento for certo, virá até vocês o Consolador prometido, e que ele sim trará o
ensinamento, relembrará aquilo que nós dizemos em determinada época, e com ele virá o Espírito da verdade. Não estamos aqui para cogitar quem era o Espírito da verdade, basta dizer que houve a profecia e ela cumpriu-se. Desde o distante ano de 1857, quando a primeira versão de O Livro dos Espíritos foi lançado em Paris, França, pelas mãos abençoadas de Allan Kardec, que a doutrina espírita surgiu ali, os olhos, nossos olhos das nossas encarnações anteriores, puderam colocar à vista traduções e interpretações mais claras das passagens de Cristo, mais claras das parábolas de Cristo. E com isso, com este entendimento maior, juntando as palavras de Cristo com a sua interpretação, e interpretação dada não por homens, mas por espíritos de elevada estirpe, fortalecem e vêm fortalecendo cada vez mais a nossa esperança. Desde lá, a humanidade se viu envolvida em muitos conflitos, em guerras locais, em conflitos de países internos, em guerras civis, 2 guerras mundiais, conflitos que não são armados, mas conflitos comerciais, opressão, escravização. O ser humano vem sendo jogado dentro de conflitos das mais diversas naturezas, e isso faz com que a esperança enfraqueça, com que a fé derrube, com que nós não consigamos enxergar mais forças, talvez, para lidar com o sem número de problemas que nos acontecem. Então, lançando mão daquilo que Cristo nos disse e daquilo que nos é traduzido dentro do possível na nossa doutrina, sentimos sim a compreensão brotar, a fé se fortalecer, a esperança se renovar, mesmo que muito das coisas que nós falamos continuem ainda a acontecer. Nós sentimos o nosso interior se fortalecer, temos um alento novo, acreditamos no amanhã com mais vigor do que antes. Sentimos que o nosso lado espiritual, que a nossa conexão com o divino se fortalece. E aí nós conseguimos o equilíbrio entre o emocional e o racional, que nos momentos de hoje encontra-se muito disparelho, não é verdade? Nosso emocional encontra-se muito achacado, muito oprimido, muito sem força. E o racional pleno na sociedade moderna domina todos os quadrantes, fazendo com que o ser humano esqueça daquilo que Cristo nos disse, e Ele não nos disse muito. As variações são quase sempre dentro do mesmo tema. Viemos para cá, nas nossas passagens enquanto encarnados, para aprendermos a amar. Temos o potencial divino para isso, mas precisamos ser estimulados para isso. Precisamos ser relembrados disso, relembrados do nosso potencial, para que possamos exercê-lo tanto a nós quanto àqueles que nos rodeiam, sejam em missões, sejam em tarefas, sejam em pequenas coisas que muitas vezes passam imperceptíveis aos olhos dos homens, mas aos olhos do divino isso não fica desperdiçado. A espiritualidade está de olho em todos nós, os nossos mentores estão avaliando os nossos atos, a nossa passagem pela terra, para que nós possamos ter a chance de cumprir aquilo que nós prometemos a eles mesmos, mesmo que hoje não lembremos, antes mesmo de encarnarmos. Já que estamos falando de tarefas, por mais ínfimas que elas possam parecer, tem um exemplo que talvez possa soar um pouco piegas, mas numa dessas tardes, quando o sol surgiu, depois de um tempo não tão bom ao longo dos últimos dias, nós estávamos no jardim da nossa casa e apreciando um pouco daquele sol da tarde, depois do almoço,
E nosso olhar ficou um pouco focado em uma borboleta que estava voando de uma maneira um pouco errática, com uma das suas asas um pouco amassada, sei lá, por causa da chuva, por causa de alguma coisa. E essa borboleta se fixou numa parede, com muita dificuldade. Poucos minutos depois ela caiu, desencarnada. Estava eu sozinho e olhei e comecei a imaginar uma coisa. Uma borboleta não nasce assim. Primeiro ela surge como uma lagarta que durante algumas semanas vai se alimentando, juntando energia, até que chega um momento onde ela cria um casulo ao seu redor. E lá dentro ocorre uma transformação. Essa transformação faz com que aquele casulo ecloda. E de dentro do seu interior surge uma borboleta, aquela que nós conhecemos. E cuja vida dura apenas algumas horas. Alguém já viu uma borboleta voar à noite? Mas ela não voa. Ela tem aquelas horas para cumprir a sua tarefa. E ela vai de flor em flor fazendo a sua tarefa. Não porque ela pense que deva fazê-la. Não porque ela sente um chamado para fazê-la. Mas porque o seu instinto, o instinto da natureza que brota e clama em seu interior, faz com que ela faça. E depois de cumprida a sua tarefa, o ciclo da vida se faz sentir. A natureza, que é extremamente linda, mas também muito intrincada, ainda mais para nós que estamos abraçando muito o racional, nós não temos condição de perceber o quão interligados são todas as facetas da natureza. Pois se até uma pequena borboleta tem uma função a cumprir, e ela cumpre quando possível, que dirá de nós, que somos seres que já passamos pela evolução um pouco mais de tempo, já somos racionais, estamos em inteligência emocional e racional acima dos animais, nós que temos a chance de estarmos encarnados, de viver socialmente, de trabalhar, de ler, de nos informar, de olhar para o irmão, de ter dó, de ter pena, de também de causar dó, de também de causar pena, temos capacidade de ajudar e temos capacidade de sermos ajudados. Por que não pensarmos naquilo que devemos fazer? E por que nós, em vez de pensarmos nisso, nós ficamos botando obstáculos, talvez reclamando, talvez nos julgando não capazes, vítimas? Quem dirá o quanto da nossa oportunidade de trabalhar nós estamos desperdiçando enquanto nos perdendo nestes pensamentos derrotistas? Isso porque o consolo custa a chegar para aquele que não procura, para aquele que não acredita, para aquele que abraça o mundo racional como se ele fosse apenas o único. Pois o Cristo veio para nos ensinar o nosso propósito básico, aprendermos a amar a nós mesmos, depois aos outros que nos cercam, e assim fazendo parte deste ciclo da vida, cumprindo a nossa tarefa, galgando um pequeno degrau rumo à evolução. E assim fazendo, guardadas as devidas proporções, seremos como a borboleta. Viemos para a encarnação com um propósito a cumprir e sairemos dela com o propósito cumprido, com o alento no nosso coração, com a esperança firme no amanhã e com a fé que nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Pensemos nisso enquanto nos despedimos, prometendo voltar em outra oportunidade, assim que fomos chamados e assim que o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos, que Deus nos acompanhe, como Ele sempre nos acompanha, e que nós possamos perceber esta companhia, acalmando o nosso coração. Muito obrigado.